gente, esse é o ArchiCast número 155, meu nome é Adilson, e o episódio de hoje a gente vai conversar sobre um filme que se passa no único projeto do Le Corbusier construído em toda a América Latina. A história tem toda a sua trama centrada no conflito gerado pelo Muro da Divisa. As relações de vizinhança e a própria arquitetura servem de ponto de partida para os diretores falarem de temas espinhosos como direito de propriedade, desigualdade social, cidadania e cultura. A gente está falando do premiado filme argentino O Homem ao Lado. E para acompanhar a gente nessa empreitada, a gente convidou duas pessoas para conversar com a gente. Primeiro, a Paula Vilela, ela é arquiteta pela Universidade de São Paulo, é mestre em cenografia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e é sócia fundadora da produtora Filmes de Bolso. Boa noite, Paula, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite a todos e todas, agradeço muito o convite, muito bom estar aqui com vocês. Bom, a gente tá também com o Gustavo, com o Guga. Tá um tempinho na geladeira, né, Guga? Boa noite. Boa noite. Você falou Gustavo, acho que ninguém ia reconhecer, né? Tô aqui para conversar com os dois, com a Lili. E aí, Lili, boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Guga, obrigada pela presença. Nenhum dos dois são estreantes aqui, todos dois já vieram, então vai ser ótimo. Eu adoro esse filme, vamos que vamos. Então a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui hoje com a Lili. E aí, Lili, beleza? Beleza, e você? Tudo tranquilíssimo. Aproveitando que amanhã é feriado, dia 2, né? Aproveitar pra descansar. É verdade, esse feriadinho tô passando batido, hein? Pra mim vai passar batido, mas faz parte também. Pois é. Bom, Lili, como é que esse pessoal faz pra entrar em contato com a gente? Olha, a galera pode mandar um e-mail para contato@arquicast.com, que a gente responde, troca muito por lá. Nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, no @arquicast, manda inbox pra gente ou faz comentário nas postagens, a gente sempre troca por lá também. E a gente tem o nosso grupo do Telegram, né, o t.me/arquicast, que a galera interage super por lá, né, então é um lugar de troca constante também. E sempre tem os comentários que vocês podem deixar lá no nosso site, no arquicast.com, lá no finalzinho das páginas. Tem sempre um espaço pra gente trocar também. Além disso, né, estamos aí disponíveis nas diferentes e principais plataformas de áudio, né, como Spotify, Deezer, iTunes, entre outras. Então temos aí vários canais de comunicação. Isso aí. E a Roca Cerâmica tem uma oportunidade para você que trabalha com projetos. Você que especifica produtos da Roca Cerâmica e quer divulgar o seu trabalho, precisa conhecer o hashtag Meu Projeto Roca. É uma maneira simples e acessível para você ter mais visibilidade, alcançar novos clientes, inspirar outros profissionais e ser reconhecido como uma referência no mercado. Seu projeto com os produtos Roca Cerâmica pode ser apresentado a milhares de pessoas que seguem as redes sociais da empresa. Você pode acompanhar os comentários na postagem e interagir com a audiência. É super fácil participar, olha só. É só cadastrar no site, preencher o formulário com seus dados pessoais e as informações do projeto. Lembrando que as imagens têm de ter alta resolução e não valem projetos em 3D. Depois de enviado, o seu projeto passa por uma seleção interna e, se for aceito, vai poder ser divulgado pelas redes sociais e catálogos da empresa, pelo site e por outros veículos de comunicação, como portais e revistas. Se você ficou interessado, corre lá no site rocaceramica.com.br/Meu Projeto Roca e se inscreva. Bom, Lili, vamos deixar o pessoal então ouvir as nossas impressões sobre o filme Homem ao Lado, né? Isso, tá super bacana. O filme é surpreendente, o cast tá super legal, também adorei fazer. Tá ótimo, espero que vocês gostem e comentem depois, interagem com a gente pra gente saber como é que tá indo, né? Exatamente. Aproveitem. Isso aí, então a gente volta na semana que vem e bom cast. Bom, para começar a falar do filme, a gente podia fazer uma sinopse, né? Contar o que é. Então, pra começar a falar do filme, deixa eu só me lembrar que uma coisa. Eu tô louco ou a gente já gravou um cast sobre um filme argentino que tem uma janela? Tem Medianeiras. Ah, tá. Então eu não tô louco. Paula, você pode dar a sinopse do filme pra gente? É uma história sobre o Leonardo, interpretado pelo Rafael Spiegelburg, que é um designer industrial que vive com a esposa Anne, a filha Lola e a empregada Elba. Eles moram na única casa feita pelo arquiteto Le Corbusier na América, que está localizada na cidade de La Plata, e eles levam uma vida tranquila
até que começam uma obra numa casa adjacente, uma obra do vizinho Victor, que ele resolveu fazer ilegalmente, abrindo uma janela para a casa deles. E aí o filme se desenrola depois, né, com a própria história do filme que vai se desenvolver e como é que eles vão tentar resolver esse problema, né? Os diretores, eles são famosos, Paula? Eles já tinham outros filmes antes? Você conhece os diretores? Esse é o primeiro filme que eu vi deles, eu não sei exatamente se eles já são premiados. Talvez Gustavo consiga me ajudar nisso. Premiados eles são bastante por esse filme até, inclusive. Eu até procurei outras coisas, porque cinema argentino é fantástico, né? Então, assim, dos 10 filmes meus prediletos, uns 3 ou 4 são argentinos. Eu até procurei pra ver se tinha alguém que eu conhecia, né? Ou da direção, o escritor, mas aparentemente não. Foi o primeiro filme que eu vi deles. Quem eu conheço bem é o Rafael Spregelburg, que além de ser ator, né, de interpretar o Leonardo, ele também é dramaturgo de longa data. Inclusive, assim, no início dos anos 2010, ele teve passagens aqui pelo Brasil, foi trazido aqui os textos dele, principalmente no Rio de Janeiro. O Ivan Sugarrara fez A Estupidez, que é um texto dele, em 2011, e o Pedro Brício fez A Modéstia, logo acho que no ano seguinte. Então, ele foi um autor, um dramaturgo, assim, visado numa determinada época. Isso já posterior ao filme, né? Já posterior ao filme, E depois ele voltou para o Festival de Teatro de Curitiba também, com outro texto dele, que ele também estava como ator. Então o Rafael, ele é uma figura já mais conhecida. Os diretores nem tanto, assim. Eu tô vendo aqui, tem 3 filmes premiados deles. Um chamado Yo Presidente, de 2007. Ganhou um festival no México e outro festival em Málaga. 2008, um outro filme chamado El Artista. Meu portunhol tá horrível, né? Mas Festival Internacional de Bursa, na Turquia. Seu portunhol tá um bom portunhol. O espanhol obrigado. é que não tá lá essas coisas. Pois é. Ó, esse filme de 2008, El Artista, ganhou prêmio Festival em Toulouse, na França. O outro em Festival de Filme de Leiden, na Espanha, e depois vem O Homem ao Lado. E engraçado, não tem mais outros filmes premiados deles aqui, pelo menos. Acabou o mojo, né? Acabou o mojo, Ô, Guga, como é que você resumiria, assim, em suas palavras, digamos assim, a história do filme? Se você fosse fazer aí 2, 3 frases, né, que pegasse o creme de la creme, assim, do que é o enredo, o que você diria? Eu sou suspeito pra falar porque eu não sei se é a intenção do diretor ou do escritor, né? Foi a interpretação que eu tive do filme, mas eu acho que é válida porque, de certa forma, ele é um filme alegórico em alguns momentos, assim, né? Eu tive uma visão meio viciada do filme, que é a seguinte: o filme gira todo em torno da casa, né? Ou da relação dos dois vizinhos, mas muito estabelecido através da casa. E que é uma casa modernista e que a direção do filme e o roteiro deixam claro que eles não estão no mundo fictício, né? Ou seja, a casa tá na Argentina, e isso é tratado diegeticamente dentro do filme, né? As pessoas visitam a casa, tentam tirar foto, há uma relação com o dono da casa falando, a casa não é museu, pô, eu moro aqui, né? Ela não é um museu, mas ela é um monumento, né? Quase, né? Inclusive, durante muito tempo no filme eu fiquei tentando entender por que escreveram ele como designer e não como arquiteto. Eu fiquei pensando, cara, seria perfeito se ele fosse arquiteto. De acordo com a minha interpretação do filme, no final, eu acho que pra mim ficou claro que foi pra não tentar entregar muito o que eles queriam dizer. E pra mim, o filme, ele é uma alegoria do pós-moderno com o modernista. O vizinho dele é nitidamente, pra mim, claro, até assim, por várias pistas do filme, e eu não vou muito à frente pra gente também não queimar aqui, mas desde o começo do filme, o Victor, ele não tem regra, né? Fica tentando entrar na impessoalidade da casa ou do personagem, ele é irreverente. É uma crítica / comentário dessa relação do modernismo que é representado pelo designer, né? E tem várias pistas durante o filme, eu vou puxar mais à frente, e desse pós-modernista que é o vizinho. Se o morador da casa fosse arquiteto, eu acho que estava mais de bandeja no começo. Então acho que o fato dele ser designer dá uma afastada pra você aproveitar melhor antes dessas fichas caírem. Eu não consegui não ver o filme dessa maneira. O tempo inteiro, com todas as cenas que estavam acontecendo, essa oposição, óbvio, existem várias outras, do elitista com o vizinho que é comum, né? Pessoa comum, enfim, do cara que é famoso com o vizinho que é um anônimo. Tem outras relações, mas é evidente que por conta do nosso tema e do nosso olhar, eu fiquei meio viciado em enxergar o filme por esse ângulo. Paula, faz sentido pra você? Acho que sim, mas também me perguntei aqui quando ele fala do designer, né, pensando um pouco na lógica modernista, né, na própria concepção da Bauhaus, se não tinha uma separação, né, quando a gente pensa o designer é desenho, é projeto, né, um arquiteto sai designer, um designer sai arquiteto da Bauhaus, né, que seria o princípio aí da escola modernista.
dessa lógica de desenhar do bully a cidade. Então eu acho que quando ele escolhe pincelar que aquela figura é um designer, eu acho que até para estetizar um pouco mais e gerar um clichê talvez um pouco maior, porque é um filme que tem uma tendência a planificar realmente, né, os clichês ali. Então eu acho que o designer, ele também é arquiteto, mas nesse caso ficou mais representativo, assim, da crítica, ele ser um designer de móveis, né, uma coisa que talvez possa ser considerada uma coisa ainda mais elitista, ainda mais intocável, né? Entendi, meio decorativo no pior sentido, né, no sentido mais também alegórico da palavra, né? Acho que sim, então acho que tem isso também. Quando a gente lê um pouco as críticas do filme, assim, né, para entender um pouco mais o enredo, independente até da questão da própria arquitetura, mas é claro que a casa é o grande cenário, ela é uma protagonista mesmo, né, assim, porque tudo acontece ali muito em função, eu acho, de um lugar que a casa cria mesmo, né, assim, a casa estabelece um determinado padrão ali de comportamento ou uma expectativa de comportamento, né, que o vizinho na hora que aparece rompe com aquilo, né, total. Para além da questão dele estar fazendo uma coisa ilegal, assim, né, dele estar de fato transgredindo ali uma regra, né, urbana, né, urbanística, ele também está transgredindo uma determinada cultura, um determinado ambiente ali, né, me passa um pouco isso. O Guga toca nisso quando ele fala um pouco desse estereótipo aí moderno e pós-moderno, né, eu não sei, assim, né, você poderia colocar cada um no seu lugar, mas assim, de fato são duas figuras que vêm de culturas diferentes, né, então a forma como lidam com os problemas são diferentes, né, e eu ia perguntar um pouco isso, se a gente consegue fazer um pouco assim, de um paralelo com a própria cultura arquitetônica de cada um, ou não cultura arquitetônica, mas assim, de onde eles vêm, né, assim, se isso faz alguma diferença na relação em que eles estabelecem. É um pouco uma relação de vizinhança também, né? E o filme abre bem com isso, a primeira cena do filme, o filme tem várias cenas muito bem filmadas, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a gravar, e o cinema argentino também é sempre impecável nisso. O filme abre com aquela cena dividida, né, a tela dividida, uma escura e uma clara, né? Então vai tendo aquela marreta, então ela vai dando uma ação de um lado e uma reação de um outro lado, e vai abrindo a luz, você já vai entendendo que vai ter essa questão de ação e reação durante o filme inteiro. E o que você falou antes sobre a casa ser protagonista é perfeito, porque a casa, ela abre o filme, o conflito todo do filme é em torno da casa, e a resolução do filme se dá por conta de uma crítica, de uma deficiência que a casa tem dela ser aberta, né? Não ter segurança. Eles até comentam isso durante o filme. Total, a casa ser realmente protagonista. Eu acho que tem uma coisa curiosa, assim, da implantação da casa, né? Porque quando a gente pega os princípios do Le Corbusier, a Vila Savoie sendo o auge disso, né? É uma casa isolada. É uma casa que está no meio do campo. Então, os enquadramentos da natureza, essa relação de autonomia dessa caixa branca, a liberdade ali dessa expressão estética, sem interferências, né, que seria o auge desse modernismo assim, total, não acontece nessa implantação dentro dessa quadra. Então, ele vai ter que lidar com essa morfologia de quadra, com esses edifícios lindeiros e com essa medianeira. Então, acho que acontece também essa discussão sobre a arquitetura moderna, né? Esse purismo da arquitetura moderna, ele não acontece na cidade, né? Ele acontece nessas caixinhas de joia que são feitas, né? A Farnsworth, do Mies, né? Quando elas estão isoladas do contexto, elas chegam na sua plenitude. Quando elas vêm para a cidade, elas precisam lidar com questões urbanas, sociais, políticas, né? E isso que o Gustavo falou, essa cena inicial que é tão linda, que é inspirado, né, numa obra do Gaspar Libedinsky, que ele faz a partir da demolição de um presídio, né? E essa ação e reação, que eu acho muito incrível, que é essa sensação real de que o outro, ele nos chega por marretadas, né? A gente não está tão disponível assim para o outro. E eu acho que o modernismo talvez não esteja. Então, ele só vai entrar se for na marretada. E eu acho que essa situação, essa implantação da casa ali, nesse contexto de quadra, gerou isso, né? É interessante ver esse esforço, né, que o Le Corbusier teve para realmente dialogar com o entorno. Porque se você olhar a fachada, ele tenta até seguir o ritmo do gabarito, né? O ritmo das linhas que tem da casa do lado, que eu não sei se é uma casa neoclássica. Eu só vi um pedacinho dela no Google Maps. De um modernista, né? Ainda mais do pai do modernismo, você deve ter imaginado uma certa dor que ele deve ter tido pra poder encaixar a casa dele ali com o entorno, né? Ué, mas é o problema de projeto que ele pegou, né? É um lote de centro de quadra, né? Assim, então ele tá cercado por todos os lados, eu não sei se por todos os lados, mas assim, o desenho da planta, quando a gente pega pra ver, é uma casa de centro de lote. À esquerda eu fico na dúvida se tem, se não tem, mas assim, todo o desenho me parece que pressupõe, assim, aberturas internas, né? Através de um vaso
vazio, de um pátio interno e frontal, né? Assim, então, ele até trabalha 2 blocos justamente para permitir, né, aberturas e ventilação. Então, assim, ele depende muito da fachada, da testada frontal que dá para uma praça para poder qualificar o ambiente interno, assim. Até me parece assim, uma estratégia de projeto típica de lotes de centro de quadra, mas isso assim, né, já entrando um pouquinho, né, antecipando um pouquinho a questão do próprio projeto, né, mas você sabia que, assim, eu estava lendo que ele não foi ver o terreno para fazer o projeto, né, ele fez em parceria com outro arquiteto argentino, aparentemente, que era quem conduziu a obra de fato e adaptou o projeto ao lote. Ele fez o projeto meio encomendado, mas ele nunca foi lá ver. É verdade, um arquiteto bem mais jovem, o Amâncio Williams, né, que aliás é o arquiteto que propôs a questão da fachada, dessa área baixa, né, o filme vira até um problema, mas você não vai gradear, mas você não vai fechar, as pessoas conseguem pular e tudo mais, então tem uma interferência real de um arquiteto local, né, que é uma loucura pra gente, arquitetos contemporâneos, pensar arquitetura sem essa relação com o contexto, né, o arquiteto não veio. Tem que pensar também que o próprio Le Corbusier teve a sua fase mais vernacular, né, e ele não busca necessariamente nesse projeto essa questão vernacular e mesmo assim faz um projeto que ele não tá lá, né. Assim, a gente não pode culpar somente o Le Corbusier, mas outros vários arquitetos fizeram isso e era até uma premissa moderna você fazer esse tipo de coisa, né, você pensar numa construção mais ou menos genérica que você pudesse aplicar isso em qualquer parte do mundo, né. Uma coisa que eu notei, assim, a gente tá falando da casa e tudo mais, né, em tempos de pandemia, esse filme poderia ser feito hoje, né, com essa ideia da pandemia, porque o filme é todo passado dentro da casa e, assim, essa relação que os personagens têm com a casa tá ali, né, dificilmente você vê uma imagem que não é filmada na casa, né, tanto é que o lugar de trabalho do designer é ali dentro da casa, né, ele vive literalmente a casa, tanto é que, assim, ele viver a casa de forma tão intensa faz com que o próprio vizinho xerete ele um pouco, né, por conta disso. Não só ele trabalha na casa, como a mulher dele parece que dá aula de yoga, né, no último pavimento, acho que é o terceiro, né. Exatamente. É interessante ver como é que, tratando dos 5 pontos da arquitetura, né, um deles é o terraço-jardim, que a casa, aparentemente, o terraço-jardim dela é a árvore que tá no térreo que vaza, né? Ela vaza e aparece lá em cima. É uma tipologia de casa-pátio, né, e os espaços abertos, terraço-jardim, na realidade, é aquela laje, né, que eles fazem uma festa ali, aí tem os enquadramentos também pro parque, que são belíssimos. Tem muito essa relação do verde, né, e sempre essa relação de dentro para fora, que é muito curioso de ver, assim, porque eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes que eu vi no cinema essa tal promenade arquitetônica, né? Então o filme já começa, você vai perseguindo esse personagem, né, com uma câmera ali de mão, que vai junto com o personagem, né, nessa caminhada pela casa, ele vai descendo a rampa, né, bem como a promenade Le Corbusiana, da gente desvendando a casa pelo percurso, só que é um percurso um tanto quanto inquieto, né, porque a gente, né, é colocado no lugar desse personagem, isso que eu senti que foi muito forte, assim, estamos desse lado do filme, né? Os diretores nos colocam sempre nesse ponto de vista, sempre com essa câmera em movimento, uma câmera um pouco na espreita, querendo entender o lado de lá, mas não consegue ir para o lado de lá, né? A gente nunca vê o ponto de vista do vizinho, do Victor. A gente está sempre olhando de dentro da casa. Então é meio curioso, a gente vira um pouco o arquiteto, o Le Corbusier, digo, né? O morador, através desse designer, também o espectador de cinema, a gente como classe, porque estamos no recorte dessa classe burguesa, intelectual também, né? Ele traz de cara, assim, uma informação muito forte do filme. Toda a experiência é um pouco de dentro, né? E o filme tem planos super fechados e da mesma ideia, né, também de você também não enxergar muito o que tem em volta, né? Avisada específica. Ou filme de baixo orçamento, mas eu também não sei dizer. Que não é o caso, eu acho que é uma escolha mesmo, de nos colocar desse lado, né? Eu também acho que é uma escolha. É engraçado, eu acho que se a gente vivenciar essa casa, os planos não seriam tão fechados, porque eu acho que o espaço ele é bastante amplo, né? Mas eu acho que ele quer tentar mostrar com a fotografia um pouco dessa coisa meio íntima, né? De buscar o que eles estão pensando. E é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo do filme. Porque no início, a gente se identifica imediatamente com o cara que é dono da casa e que você vê invadido ali na sua privacidade. Mas ao longo do filme ele vai contando um pouco mais o personagem principal, Leonardo, ele vai contando um pouco da vida do Leonardo, a gente vai vendo que o Leonardo não é tão, assim, que a gente imagina que a pessoa, né, uma pessoa bacana e tal, até porque ele tem uma certa polidez quando ele vai reclamar do vão criado ali, e depois você vai vendo que ele é um cara não tão muito legal, assim, né? Porque tem umas certas coisas, assim, que ele vai compartilhando com os amigos, com quem tá vendo, de que ele se acha meio superior, assim, né? Porque
ele é intelectual, tá morando numa casa de Corbusier, então ele não pode ser incomodado e tal, e ele vai deixando um pouco desse mau hábito, assim, da gente, sabe, dessa mesquinhez, sabe? É uma questão de ego, né? Antes do personagem ser apresentado, o que é apresentado é a construção da página dele, né? O splash dele, né? A cara é ele posando pra uma foto, então tem toda essa questão do ego dele, da vaidade que ele tem em relação a ser um designer famoso e tudo mais. Algumas cenas reforçam isso, como aquela da entrevista, né? As coisas quando não saem do jeito que ele quer, ele se sente contrariado, enfim. Pareceu que ele destratou a repórter, mas eu não entendi, assim. Vocês entenderam? Sim, eu acho que na realidade ali é uma questão de gradação, né? A gente vai um pouco desvelando esse personagem. Ele parece muito polido, muito educado, muito culto, e depois a gente vai desvelando, e aí a gente vai vendo que ele é covarde, que ele é mesquinho, que ele é vaidoso, que ele é fraco. São cenas que vão pontuando, tanto na vida pessoal com a mulher, ele fala uma coisa e faz outra, ele nunca se coloca exatamente. Aí na vida profissional, né, ele também se dá o direito de desmerecer aqueles profissionais que estão ali. É muito bonito ver aquela mulher falando pra ele, né, uma entrevistadora mulher, se colocando e falando, olha, temos muitas pessoas aqui trabalhando pra isso, e ele realmente é um cara, assim, que vai perdendo esse verniz, né? E a gente vai virando de lado, mudando de lado, o que é bastante incômodo, né? Porque é um filme que tem um pouco esse humor, essa comédia, assim, porque ele brinca com esses clichês, né? Ele carrega nas tintas, mas quando ele vai desvelando esse cara, ele vai desvelando a gente, né? E aí vai ser um pouco estranho, assim, né? Quando ela pergunta, você tem algum recado para gerações futuras? Ele fala, não, tenho nenhum. Como se a arte parasse nele, né? Reforçou mais ainda aquela minha ideia que eu tinha sobre o modernismo, né? Tipo, a história da arquitetura vai parar em mim aqui, no modernismo. Mas você sabe que eu acho que assim, que tem horas, eu posso ter entendido errado também, mas assim, tem horas que eu acho isso muito legal no filme, e acho que o cinema faz isso muitas vezes, e eu acho que esse filme tem muito a ver com isso, assim, mais do que a própria casa, as pessoas, as suas culturas e as suas dificuldades, né? E eu acho que ele, o Leonardo, assim, volta e meia, ele não é de todo mal, eu não sei, eu acho que tem alguns lances, assim, sutis no filme que tentam um pouco te colocar nessa situação, assim, ninguém é tão mal e nem tão bom, né? Assim, não é nem tão 8, nem tanto 80, sabe? Assim, então, por exemplo, na entrevista, ele vai virando, né? Ele responde mal, ele reage mal, e essa resposta, por exemplo, tipo assim, quem sou eu para sugerir para as próximas gerações o que elas devem fazer, assim, sabe? Tipo assim, olha, essa pergunta não é uma pergunta ideal, quem sabe a gente não fala sobre produto, assim, sabe? Nesse sentido. A outra coisa também, ele falou, pô, eu não quero que você fique dando coisas usadas e ruins pros outros e tal, pô, porque se a gente precisar ajudar, vamos ajudar de outra forma. Tem umas coisas, assim, que ele solta, mas, assim, super sutis, assim. Isso é mínimo no que transparece dele, mas que ao mesmo tempo faz com que a gente meio que compre um pouco o lado bom dele, porque ninguém é tão ruim, né? Tão herói nem tão vilão, né? Assim, eu acho que o filme joga com isso, eu acho, de uma forma bem interessante. Eu acho que o filme inverte a coisa, né? Porque quando ele fala assim, vamos comprar um jogo de xícaras novas para ela, né? Vem um pouco a culpa burguesa também. Então, a gente começa com o mocinho com o bandido, né? Porque o outro, o vizinho, é o bandido, porque ele tem cara de mal, outra linguagem que não a desse cara extremamente sofisticado. E aí a gente vai vendo na realidade que essa figura vai perdendo um pouco esse verniz, e o Victor, ele vai ganhando uma passividade, né? Não sei se pode dar spoiler do final do filme, assim, mas a cena final, o Victor tá ali completamente plácido, esperando uma ação do Leonardo que não vai acontecer, né? Que foi pautada por uma covardia tremenda, assim, de eu não vou mudar, tô capaz de deixar isso que vai acontecer em alguns instantes, mas não vou mudar minha vida por você, assim, né? A ausência de ação pode configurar crime, né? Mas é bastante grave o que acontece no final. Então, os diretores, eles vão criando uma pegadinha com a gente começa a inverter o papel dos dois, assim, né? E perceber que, na realidade, a vilania, ela pode estar em outro lugar, muito mais profundo dentro das nossas estruturas sociais, né? Porque o Victor, ele fala, eu só quero um lugar ao sol, eu só estou te pedindo. Eu acho que ele comentou uma coisa assim que, vamos supor, alguns pecados que ele comete, a gente consegue enxergar muito bem no nosso cotidiano. E talvez a gente cometa alguns pecados que ele comete também. Entenda um pouco essa perspectiva de repente, ser uma pessoa ali que às vezes erra sem querer errar, né? Não, eu acho que são essas coisas assim de lugar de fala, de cultura, que não é que nos trata assim de ser perdoável, certo e errado, é tudo muito relativo, né? Assim, é tudo ruim, né? Uma situação que é ruim, assim, de uma forma geral,
legal, né? E ela vai ganhando uma intensidade, né? E que começa por uma questão em que, do ponto de vista, digamos assim, de alguma régua, vamos supor assim, a régua legal ali em termos de legislação urbanística, assim, o cara teria direito de reclamar daquilo que estava acontecendo, né? Só que a coisa ganha uma dimensão, né? Assim, que você fica, gente, quem tá certo e quem tá errado. Assim, eu acho que não se trata tanto disso. Eu acho que, assim, pra mim é muito interessante ver as nuances, assim, sabe? E como que a arquitetura, nesse caso, né, ela é, de fato, um retrato desse drama, né? Da questão social, das nuances mesmo. Por isso que a gente estava comentando, eu acho que tem muito a ver com relação de vizinhança, sabe? Assim, com relações sociais mesmo, relações humanas, né? O meu limite vai até onde começa o seu, sabe? Assim, mexe comigo, assim, sabe? Mas eu gosto muito da forma como os diretores são sutis em algumas coisas, sabe? Me pega, assim, eu volto e meia, fico parando pra pensar o que tá acontecendo, sabe? Assim, gente, pra que lado eu vou? Sabe, assim, o que eu acho nesse momento, assim, né? Mas é claro, ele tem uma mensagem, né, final, e ele vai ganhando uma dimensão que, também não quero ficar dando spoiler, né, assim, mas que te horroriza, choca um pouco, mas voltando, né, pra questão mesmo dos limites, né, do convívio, acho que o projeto da casa, por exemplo, resume o que é um ideal, né, o que é aquilo que a gente coloca no papel e o que é aquilo que de fato acontece, né, estamos preparados para a realidade, né, assim, para na hora que tiver que lidar com aquilo que foge ao projeto, é um pouco isso, né. Eu queria falar um pouquinho sobre o projeto da casa, voltar de novo, assim, no projeto da casa. A gente sabe, lendo também, né, os artigos e tal, é um projeto que segue ali os 5 pontos, né, fundamentais ali da arquitetura moderna, assim. Em que medida vocês acham, assim, que os diretores e o enredo mesmo, assim, faz uso, né, desse espaço arquitetônico, e quais elementos, assim, da casa vocês acham que são mais protagonistas, assim, um pouco das relações e das sensações que os diretores querem passar? Vou pegar um ponto que tá muito claro desde o começo, é a fachada livre, né? O próprio projeto tem uma fachada que, nesse caso, até é uma falsa fachada, não sei se dá pra configurar assim, que é feita de brise, tá separada totalmente a estrutura da fachada, dá pra ver os pilotis, né, suportando lá aquela cobertura e as lajes, e essa fachada, ela é avisada de dezenas de cenas no filme, e eles até conversam sobre isso, tem um momento que é até bem expositivo, né, que ele tá falando que o Corbusier dimensionou pra fazer, acertar a escala humana, né, e pra fazer como se fosse uma moldura pra um jardim, acho que tem um parque na frente, né? É uma praça. Então a fachada livre, ela tá ali a todo momento no filme. Até porque eu tava falando sobre o filme ser meio claustrofóbico, e o Adilson antes falou que também não dá pra entender se isso foi uma coisa do filme ou se aquele espaço, ele realmente parece ser meio apertadinho, aquela parte das rampas, da transição do térreo pro primeiro, né? Fazer cenas só naquela escada, realmente você não tem muito ângulo bom pra pegar, que não seja o ângulo de descida que você pega a porta, né? Então é muito utilizado o segundo pavimento, que é da onde vai dar a rampa, que se não me engano é onde seria o consultório, né? Ou não, o consultório é embaixo. Eu acho que é nos dois, no térreo e no primeiro, né? Eu confesso que eu vi o filme, eu vi as plantas, eu ainda não entendi a conformação do programa com que eu vi. Eu entendi que era assim, térreo e o primeiro pavimento frontal, bloco frontal, teriam essa característica mais acessível, um pouco mais coletiva, né? Onde tem aquela esquadria azul, né? É, o bloco da frente todo, assim, né? Porque o segundo pavimento, né, assim, que seria já a área avarandada do que seria propriamente a casa, mas há uma diferença até de acesso, né? A rampa, por exemplo, ela é para essa parte mais coletiva, pelo que eu entendi. A escada, que é um pouco mais ao fundo, ela é uma circulação mais da área íntima e ela vai de cima a embaixo da casa. A rampa eu acho que não, né? Eu acho que ela liga do térreo ao primeiro, se eu não me engano, né? É, toda a parte da fachada, ela é uma parte mais social mesmo. Então no térreo você tem a entrada, no primeiro pavimento você tem o consultório, né, que seria aquela parte do escritório dele. O primeiro piso já é o terraço, o jardim, né, já é o terraço, né, onde tem a festa, né, que a Paula comentou. E o segundo piso é só a cobertura e aí tem coisa pra trás. Então toda a parte da frente é a parte mais comum da casa e a parte dos fundos é a mais íntima, que é onde tem o quarto das meninas, o quarto onde ele dorme, né. Essa relação de cheio e vazio horizontal nessa casa, assim, como em diversos outros projetos modernistas, até do Le Corbusier, né? Essa relação de cheio e vazio horizontal é muito interessante da casa. Eu acho o projeto lindo, eu acho o projeto
acho espacialmente super interessante, para além da trama, não? Lili, vamos lá. Interessante pra gente arquiteto, mas você realmente acha que alguém ia querer morar nessa casa se não fosse a casa do Le Corbusier? Os cômodos são muito pequenos. Eu até entendo essa ideia do espaço comercial, do espaço coletivo na frente e tal, mas eu acho que tem um desperdício de espaço aí que eu não sei se pro público geral... Eu gostei. Eu comprava. 4 arquitetos falando da casa do Corbusier é covardia, mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi se você acha que se você desse essa planta na mão de uma pessoa qualquer, sem dizer que é do Corbusier, você não acha que ia rolar uma reforma? Uma pessoa qualquer, não. Um designer internacional super famoso. Tô brincando, faz assim, móveis. mas não. Mas, olha, eu já vi muito projeto lindo, mas que ele é meio sob encomenda. Foi um pouco esse, né? A encomenda, né, da família, né? Crochê, não sei, foi meio que a demanda, assim. Mas eu achei interessante, assim, em termos de estratégias de projeto, exatamente por ser um terreno de centro de quadro, como é que ele cria qualidade de luz e ventilação interna através dos vazios, sabe? É uma casa bastante generosa, assim, como escala humana, no sentido dele fazer essa transferência para a escala do modulor, né, aumentar o pé direito, os próprios enquadramentos, né, os recortes da fachada. Tem uma cena muito bonita que a filha está sentada na fachada, dando tchau, assim. Você percebe que são espaços generosos, quando a Anne, a esposa, né, tá no pátio, que tem aquela grande árvore, e a câmera ilumina um pouco, né, e chuta pro céu, assim. A própria rampa é generosa. Tudo é muito generoso na casa, mas eu acho que essa sensação de claustrofobia, ela vem muito da escolha cinematográfica, né? Essa câmera over the shoulder, né, que acompanha um pouco nas costas ali do personagem, que vai gerando uma certa paranoia, né? E eles falam dessa questão da paranoia, o botão do pânico, se a casa está sendo observada, se ela está sendo invadida, né? Aliás, essa cena é sensacional, né? Onde que a gente vai botar o botão do pânico? Tem que perguntar pro Corbusier. Se essa pessoa está entrando efetivamente na vida deles, né? Entrando no sonho, no sono, em tudo. Então, eu acho que é uma escolha, tipo de lente. Então, isso tudo faz com que a gente perceba a casa um pouco menor. Mas eu acho que, efetivamente, ela é bastante generosa, assim. Eu concordo com duas coisas que vocês falaram. Com a Paula falando que realmente a escolha da lente, né, que é muito fechada, né, faz essa ideia de ser um pouco mais claustrofóbica, mas eu achei que a casa é bem generosa. Concordo um pouco com o que o Guga falou também, que a própria rampa dessa tal da promenade arquitetural, ela ocupa muito espaço também no terreno da casa. E que, de alguma maneira, assim, se a gente for fazer essa casa para qualquer outro cliente, a rampa seria uma coisa complicada de você propor no sentido de que ela ocupa muito espaço. Aí a pessoa vai querer ocupar tudo ali. Ainda mais em concreto e alvenaria. Le Corbusier é o homem da circulação. A arquitetura é movimento. É tudo a partir da circulação, que é um passeio ali, né? Então, nesse sentido, é um ícone, né? Assim, daquilo que ele fez. Sim, eu tô só comentando que, assim, a gente adoraria, mas eu não sei se um cliente comum, né, ia querer fazer uma rampa no meio da casa. É verdade. Tem uma cena, isso eu já não sei se é Le Corbusier, porque eu não sei até que ponto foi, assim, mas eu acho fantástico. Aí eu acho que é a sacada dos diretores também, que é logo no início, assim, quando tá na cozinha, ele fazendo aquele frango sem cabeça. Ele tá no frango. Ele tá sem cabeça porque, assim, a câmera pega ele atrás do armário, né? E aquele armário, assim, tem a bancada e o armário suspenso, assim, mas o armário tem uma altura, né? Que é uma altura que corta a altura visual ali, né? O eixo visual das pessoas. Então a mulher dele aparece, mas ele tá, tipo, atrás do armário. Não sei se é possível falar isso aqui no podcast, pra quem não viu a cena, mas é muito engraçado, porque é uma brincadeira, assim, que ele tá sem cabeça porque o armário tampa, aparece o frango que ele tá mexendo na bancada também sem cabeça, e tipo assim, e ele dando uma de intelectualoide, entendeu? E numa situação totalmente ridícula, assim, né? Eu falei, gente, que engraçado. Essa cena, como diversas outras cenas no filme que são muito simbólicas, serve justamente pra mostrar como ele tá exposto, né? Ele tá à mercê daquela situação. Ele tá igual o frango. E ele não só tá à mercê da situação, como ele também tá à mercê da mulher dele. Porque essa cena termina com a mulher dele falando beijinho, aí ele vai dar um beijo nela. E lá na frente, faz mais uma exposição, né? Dizendo, olha, você me impressiona, toda hora você fica me pedindo beijo, e etc, etc e tal. Então, é mais uma dessas cenas simbólicas. No caso, eu acho que ele problematiza demais o beijo, mas enfim. É uma rima que o filme vai fazendo, né? É aquela escalada que a Paula falou, né? O filme vai crescendo. E o filme não tem medo de apostar nisso, assim. Ele aposta em uma coisa que ele repete, que ele vai pro clichê, que ele dá a cena e na cena seguinte ele explica. Porque eu acho que ele realmente trabalha com essas intensidades pra expor a gente também. A gente ri, a gente fica desconfortável. É bem explícito, assim, esse ridículo, tudo isso, né, que vocês estão falando.
Tem uma coisa que o filme carrega com ele, que assim, a gente tá discutindo muito o personagem principal, de que talvez ele não seja das melhores pessoas, mas o tempo todo, aquela ação do cara abrir uma janela é uma ação que a gente acha que é um sacrilégio, é complicado, né? Apesar aí, o protagonista, ele ser cada vez mais um cara que tem vários defeitos, né? E que vão extrapolar cada vez mais os defeitos mostrando durante o filme, e a gente acompanha o vizinho dele, que é o Vitor, que, digamos assim, a gente descobre que ele tem um bom coração, mas ele também é um certo mau caráter ali também, se aproveita da situação, faz certa ameaça, assim. A obra de arte eu acho o auge, assim, que ele dá uma obra de arte que ele faz com arma, influenciado pela vagina da mãe, uma coisa muito louca. E aí o cara meio que aceita aquilo e deixa na casa, e a mulher reclama que a arte tá ali, e ele começa a contar mentira e descobre que o vizinho que tinha dado, a mulher fica brava, enfim. É uma sucessão de coisas que acontece que dá aquela sensação esquisita, meio precisa com o cabo do medo, sabe? O cara tá sempre sendo pressionado, assim. Mas é isso, eu acho que o outro nos dá muito medo, né? Porque, na realidade, o Vitor, em nenhum momento, ele apresenta nenhuma questão real de violência. Na realidade, ele vai se apresentando cada vez mais amoroso, mais excêntrico, que seja, né? Enfim, mas extremamente aberto. E o Leonardo vai se fechando cada vez mais. Então, eu acho que tem um pouco essa ação e reação, que é a nossa primeira reação ao outro, né? A alteridade. A alteridade vai ser sempre uma ameaça, num princípio, assim, né? Meio, talvez, posto na nossa sociedade, assim. É difícil lidar com a linguagem do outro, com o repertório do outro. E o outro no sentido mais amplo possível, porque ali o recorte que estamos dentro é o recorte dessa burguesia que vai escutar uma música experimental no sofá e vai falar da sofisticação e vai debochar desse outro, vai falar, nossa, eu entrei naquela van, ele me levou num boteco, é pouco disponível. E o Vitor não, o Vitor ele tá super disponível, ele fala, vem aqui tomar um mate em casa, vem, eu vou te dar um javali pra você experimentar. Porque o outro, ele tá sempre mais vulnerável, então ele vai estar muito mais disponível, né? Você citou várias cenas que reforçaram a minha ideia do pós-moderno. Essa cena deles fazendo audição de uma música, e aí, de repente, começa a ter uma batida no fundo, e um dos personagens fala, não, essas batidas que estão fora do tempo são muito interessantes, ou seja, o pós-moderno é exatamente isso, né? Ele se confunde o que é arte e o que não é arte, o que é uma coisa prosaica, né, vulgar, e o que é arte. Mas ali ele deixa isso bem estereotipado, assim, né? Você fala, ai, gente, que preguiça dessa galera, né? Dá uma... Sim, sim. A outra cena que é a dele entregando, né, as esculturas, quer dizer, essa ressignificação de objetos, né? Ah, eu peguei uma metralhadora e fiz a vagina da minha mãe, enfim. O Vitor, quando ele coloca um marco de janela, a casa é toda de concreto, ele fala, não, vou botar um negócio aqui bonitinho, você nem vai perceber. E ele bota um marco de madeira, que não tem nada a ver com o resto da casa. Então, é tudo proposital, né? E que pra ele acha bom, né? Eles nos colocam muito em relação a essa ideia de quem que constrói a imagem do mundo. Quem que tem o domínio desses valores? Qual é a classe que vai dizer as narrativas corretas, né? Por que a sua cultura é melhor que a minha, né? Assim. E o único olhar que eu acho que se abre mais pra isso é a menina, é a filha, porque ela fica lá vendo o teatrinho de fantoches dele, ela fica encantada, né? O teatrinho pós-moderno, né? Que mistura dança com comida, né? Ela se abre pro novo. Ela não se abre pro pai, ela fica lá na dancinha dela, não quer conversar com o pai, mas pra novidade ela fica encantadíssima, né? Muito bonito de ver o personagem dela. Essa relação é bem interessante mesmo. O diretor deixa claro isso em relação à música o tempo inteiro, né? Sempre que ela aparece, ela tá dançando, né? Isso. E a maquete, né? A maquete dos alunos ali, ele estudando, como professor, ele se apresenta pessimamente mal, mas enfim, também acho que é Sim. Não. Né? E a maquete... Ele canta aluna, assim, na cara dura. Ele erra muito, ele fica totalmente desconcertado, né? Se ele entra numa espiral errada, né? Sabe? E aquela maquete dos alunos e a maquete do Vitor, de banana, de de mortadela. É maravilhoso, né? De ketchup. Eu acho também fantástico, assim. Eu acho fantástico essa sacada. Eu gosto mais do filme, assim. Eu já tinha visto e revi pro nosso cast, assim. Mexe comigo mesmo. Eu acho que ele tira a gente do lugar, sabe? Assim, faz pensar, né? Essa coisa da cultura, do que vale, o que não vale, assim, por que um é melhor que o outro, assim. Apesar de que também, agora puxando pro meu lado, né? Assim, também. Paula tá falando, né? Poxa, linda, a filha se abre pro não sei o
quê, mas adolescente é terrível, viu? Adolescente, eu vou te falar, eu sou mãe de adolescente, o adolescente, coitado, o pai pode acertar muito, o adolescente vai continuar tendo contra você não tem muito como, não. Depois passa, entendeu? A culpa não é toda dele também, não, coitado, né? Assim, a menina também é muito engraçada, ela mal conversa, né, assim. E os brisos do quarto dela eu acho fantástico, assim, né, aqueles brisos de madeira que ela vai lá, puff, fecha, todos os detalhezinhos da casa, né, uma casa, engraçado assim, eu não me lembro de um filme, assim, que explorasse tanto, assim, essas questões dos 5 pontos ali da arquitetura moderna, de uma forma que eu percebesse tanto, não sei se eu também fui muito já direcionada, sabe, mas depois fiquei pensando, assim, algum filme que filmasse tão de perto, algumas dessas questões, assim, ao mesmo tempo que eu acho, às vezes, claustrofóbico, eu acho ele bem específico também, sabe, assim, nos pontos do projeto que caracterizam o projeto como quase um monumento, ali como uma obra referencial, né? Só que totalmente deturpados pela apropriação cotidiana ali dos espaços, né? Em algum lugar me lembrou, talvez, não sei se eles fazem uma referência distante, mas o meu tio, né, do Jacques Tati, porque tem esse outro que é o tio que vem estrangeiro, tem o sobrinho que é apaixonado pelo tio, tem essa casa automatizada, né? Então tem essa coisa da cozinha, dos utensílios de design, que eles cozinham o frango, a cadeira, o próprio brise. Me lembrou, na hora eu falei, nossa, em algum lugar, uma linha. É verdade, é outro filme que eu queria fazer, muito. Vale um cast do meu tio, hein? Eu também acho que vale um cast. Há uma discussão também, assim, não só os personagens, com os ambientes que eles estão vivendo. E é uma coisa que a gente relacionou a respeito de limites, né? Uma coisa que a Paula salientou bastante, que é muito interessante, de como o protagonista está bastante focado ali na sua vida e que é muito difícil de entrar e talvez só com a marretada ele consiga com que outra pessoa se apresente pra ele, e se relacionado um pouco à questão da própria casa ali, né, que você tá, como a gente é arquiteto, a gente quase vê como uma coisa meio destruindo um patrimônio ou algo assim, né. Como é que vocês percebem isso, assim, como é que é pra vocês essa relação da própria casa com o limite ali, do que ele tá destruindo e de como é que a gente relaciona isso com a história que o filme quer contar? Eu tenho sentimentos dúbios em relação a isso. Quer dizer, acho que a mensagem é clara, né? Acho que a minha mensagem é o outro existe. Ponto. Agora, foi o que você falou. Não dá pra gente não pensar na parte legal do filme, né? Não dá pra gente... A parte legal da construção, né? De propriedade privada, de regra. Pois é, não tem como você não pensar nesse aspecto. Apesar de que, falando em relação ao filme, o problema do Leonardo não é um problema legal. O problema legal é uma desculpa pra ele se ver livre do vizinho. A partir do momento que eles acertaram aquele... Ele até fala, constrói mais alta só uma fita com um vidro fosco, que o cara pode ter o sol dele. Existe um meio termo ali que ele poderia ter cedido, mas o filme não quer contar essa história, né? O filme tá contando outra história. A coisa escala até o fim do filme, onde... Quer dizer, depois precisa falar melhor desse final. Eu acho que esse final, ele também é meio dúbio pro tipo de história que você tá acompanhando, né? Lembrem-se que eu tava acompanhando uma outra história, que até inclusive faz sentido com esse final que tem. Acho até que teve uma pitadinha dos diretores ou dos escritores em relação a essa questão que vocês falaram antes, né, na abertura, né? A casa, ela funciona pra exposição, ela funciona... Esse tipo de arquitetura funciona muito bem quando tá isolada. Agora, quando você coloca ela no meio de uma cidade, você tem outras questões como segurança, e eles reforçam muito isso durante o filme, né? Esses problemas da casa. Praticamente ela é completamente aberta, né? Os ladrões no final pulam um muro que é um muro inexistente, uma telinha estética que tem ali. Então eu tenho essa sensação meio dúbia em relação a tomar partido dali, né? Eu tendo a ficar do lado do Leonardo, né? Que maravilha, porque eu tendo a ficar do lado do Victor, gente. Olha que loucura, mas eu tenho lugar de fala, porque como sou arquiteta, posso me criticar. Por algum motivo, assim, eu acho muito interessante a escolha deles, dos diretores e dos roteiristas, do roteirista, de não levar a questão para legalidade, porque desde o início essa questão está posta, olha, é um problema legal, você vai lá e resolve. Só que ele não consegue resolver legalmente porque é muito mais profundo do que só uma questão legal. Então eu acho que essa é a sacada do filme. Na legalidade a gente resolve tudo, porque é na legalidade que a gente determina as disputas territoriais, né? Ali vai no âmago da questão de um arquiteto, de um designer, de alguém que está tentando se pautar pela democracia, pela igualdade, mas aí começa a ter um pequeno invasor falando, olha, eu só queria uma fresta de sol. E quando ele fala, então vamos deixar só uma fresta, eu acho tão perverso aquilo. Eu falei, meu Deus, é melhor às vezes não deixar nada, porque você começa a quantificar a perversidade do ato, assim. Então vou deixar só uma linha para você. Aí você começa a mesurar o quanto que você vai permitir dentro do seu privilégio que o outro tenha.
Então, quando eles saem do campo da legalidade, aí eu acho que entra o que interessa no filme, que vai no nosso âmago mesmo, como arquiteto, né? A falência da possibilidade mesmo de a gente conseguir viver junto. Não deu certo, não está dando certo. Então, eu acho que isso pega no nosso calcanhar de Aquiles, assim, essa tal arquitetura modernista com a sua função social, ela realmente criou caixinhas de joia, assim. É muito complicado chegar nesse ponto de a gente conseguir cumprir essa tal função social. A gente fica ali nesse meio do caminho, dando um presente para a funcionária, fala para ela comprar um jogo de xícara, não deixa ela usar. Tem uma cena interessante que a Anne dá o copo para ela beber, assim, eu falo, é a culpa burguesa, né? É uma coisa muito forte mesmo, assim. Porque para a gente poder manter os nossos privilégios, é a troco da desigualdade, assim, não tem como. No nosso contexto, não tem outra medida. Por isso que é tão incômodo, né? Esse vizinho é muito incômodo, e não é no incômodo da legalidade, é no incômodo desse problema maior, que o seu privilégio vai ser mantido a esse custo, um custo que talvez seja a morte. Né? E aí eu acho que daí ele vai até o fim, o filme vai até no fim no que diz, ao que veio. O Gustavo falou da alegoria, né? Essa questão de você invadir o outro para ser uma relação de conhecimento do outro também, de enxergar no outro, mas pra gente arquiteto é meio caro a gente comparar essa questão legislativa com a questão pessoal, pelo menos eu, né? Quando eu vejo, né, que o cara tá abrindo uma janela, né, pra privacidade do outro, eu fico extremamente incomodado, mas eu entendo perfeitamente isso que você está falando, que é um paralelo que se tenta fazer entre a construção e a vida dos dois, né? Mas assim, enquanto arquiteto, a gente, por mais que assim, eu entendo a questão da caixinha de joia, né, que é uma arquitetura moderna, mas abrir uma janela ali me incomoda bastante também. Nesse sentido de ser arquiteto, sabe? Por isso, nós somos o Leonardo, né? A câmera tá do nosso lado, somos incomodados, é claro. Acho que é... Sim, mas assim, se você bota essa perspectiva, né, de fazer com que a gente entenda que há um paralelo entre a vida do outro e a nossa, e que é necessário diálogo para esse convívio, aí dá para dar um crédito maior pro próprio Vitor, né? O debate só acontece quando alguém quebra a parede, entendeu? Assim, numa sociedade como a nossa, né, assim, a conversa só começa quando alguém quebra a parede, assim, né, infelizmente, porque os mecanismos tradicionais de diálogo não existem, não valem para todo mundo. Mas assim, uma vez a parede quebrada, e ela é quebrada o tempo todo, a questão é como a gente reage a isso, né, assim, e qual é a nossa capacidade de assimilar essa necessidade, esse lugar do outro, reconhecer o nosso lugar, né? Mas não quer dizer que é fácil, né? E não quer dizer que é algo assim, que deva ser natural. Eu acho que é tudo uma aprendizagem, por isso que eu não me coloco nem do lado de um, nem do lado do outro, assim, eu entendo muito mais a situação, imagino que nós quatro, né, assim, é muito mais a do Leonardo, né, assim, do que a do Vitor, sim, posso dizer isso, assim, com relação a mim, mas entendo perfeitamente o que o filme quer trazer, né, assim, e o lugar de fala do outro, total, ao ponto de ser mais, não só solidária, mas simpática, assim, né, e tendo a levantar a bandeira mais do Vitor do que do Leonardo, mas também é uma posição cruel a mim, porque eu tô do lado de cá. Mas eu acho que ele faz com a gente esse exercício de alteridade, estando do lado de cá, conseguir enxergar o lado de lá. Que eu acho que na cena final ele faz isso muito bem e muito tragicamente. O único momento em que a gente vê o ponto de vista do Victor, o Victor já não está mais lá. Então também tem essa sensação de que o outro foi dominado, ele foi neutralizado. E agora eu posso ir lá e me olhar o meu território. Então eu acho que essas escolhas elas não são aleatórias, assim. Realmente a gente passa o filme todo vendo o Victor chapado, frontalmente, com uma certa distância, né? Então a escolha da câmera, a escolha dessas distâncias todas, né? Dessa relação. E aí no único momento em que a gente vai até o ponto de vista do Victor, esse outro já se foi, né? Então, é mordaz, assim. Eu considero o filme uma comédia, mas, assim, pega muito fundo na gente. É trágica, né? Ela é trágica, assim. Corre o risco de estereotipar e diminuir, né? Quando a gente também coloca questões que são muito maiores na mão de um e de outro, né? Assim, eu acho que é fácil estereotipar e culpar um e outro ali, né? Assim, mas é difícil estar no lugar de cada um, né? Então, por isso que eu acho também que as voltas e meia o Leonardo às vezes quer acertar e erra, sabe? Assim, na cabeça dele, ele tá fazendo algo que é perfeitamente sensato e dentro do que ele acha que é correto. Isso não quer dizer que ele é um grandíssimo filho da mãe. Defendendo um pouco ele, apesar de eu estar do lado do Vitor, eu acho que eles até pintam o Leonardo muito mais cruelmente do que o Vitor. Eles insistem na chatice, na covardia, na fraqueza dele. Sim, também acho. O filme tem um lado. É o lado deles mesmos e eles estão se criticando realmente. Eu acho que isso é um valor. Mas eu acho que o final foi muito categórico. Nesse sentido, o final tem lado, né? Essa visão empática que ele tem com o Leonardo
no final não dá pra sustentar, né? É difícil, não. Sim. Eu acho que, assim, tentando levar isso para uma crítica maior, até a própria falência da arquitetura moderna, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles também da arquitetura moderna, quando a gente pensa nessa tentativa, né, com seus meios de produção, de democratização dessa arquitetura, de falar que ela é para todos, para esse ser universal, transparente, né, e que ela vai chegar heróica. E aí, quando a gente vê a reprodução disso, são essas casas milionárias, individuais, né? A gente não chega numa escala de distribuição desse sol que o Victor está pedindo, a gente não chega nem perto disso. Então a gente fica ali vendo esses exemplares isolados e gerando esses personagens isolados como Leonardo, né? Que não quer ser invadido. Então eu acho que no final, quando ele coloca Leonardo nessa questão, é um pouco uma mensagem para a arquitetura mesmo, assim. Será que ela se cumpriu? Pelo menos nesse discurso heróico, não. Talvez na reprodução em série daquilo que a gente nem vê com tanta qualidade, sim. Mas naquilo que deveria ser uma distribuição mais igualitária, não. Né? Então acho que é uma cena que está falando sobre arquitetura muito fortemente, né? Como eu falei, eu tô viciado, como eu enxerguei com aquele olhar desse embate do modernismo com o pós-modernismo, então isso que você falou no final matou realmente o filme, literalmente, né? Então, nesse caso, matou você é arquitetura moderna, né, Guga? É porque a gente estava conversando sobre a questão projetual, legal, né, dessa relação dos vizinhos, da maneira que você se coloca em relação a esse conflito, né? Eu tô lembrando aqui que eu posso estar dando uma passada de pano pro modernismo, eu tô lembrando do outro cast do Tom Wolfe, que a gente sentou o pau no modernismo, né? Que ninguém ouça um atrás do outro, né? Não, mas o negócio é esse, a gente mudar de opinião mesmo. O modernismo tá igual o Leonardo, gente. A gente quer ajudar, mas ele não ajuda a gente a ajudar ele. Me ajuda a te ajudar, me todo ajuda bonito, a te ajudar. é todo sofisticado, mas por dentro tá difícil. Pra gente ir finalizando aqui a conversa, queria saber se vocês fariam alguma coisa diferente em relação, assim, não só no filme, mas se vocês acham que se o filme contado de outra maneira, a gente teria uma outra perspectiva em relação à própria casa e à moral que o filme tenta pregar ali. Não é moral, né? Mas assim, o conflito que o filme tenta passar. A arquitetura consegue responder a esse conflito? Há alguma culpabilidade da arquitetura ali? A gente faria alguma coisa diferente em termos de projeto, seja ele da casa, seja ele de sociedade, seja ele um projeto legal, né? Assim, o que vocês veem? Em termos de projeto, o que a gente pode alterar para alterar esse enredo, né? Eu não quero ser o primeiro a falar que eu vou mexer na obra do Corbusier, não, hein? Uma coisa interessante que eu tô olhando aqui no Google Maps, a casa, né? Eu tava meio que em dúvida em relação ao entorno, e em algumas matérias sobre a casa, tem uma casa à direita, que parece ser neoclássica, ou o que seja, e ela tem uma pintura rosa, ou salmão, né? E uma casa à esquerda que tem uma cor meio de concreto. Mas se você for no Google Maps, tem uma coisa curiosa. Tanto a casa à esquerda como a direita, acho que o Richard Meier passou lá e pintou tudo de branco. Porque isso deve ter sido de propósito, né? Ou pra fazer uma moldura. A Adilson foi lá, não foi, Adilson? Fui lá. Você lembra disso? Olha, cara, eu não lembro, mas na vez que eu fui, assim, eu fiquei fascinado em tentar ver a casa, tentar entrar, não consegui entrar, só consegui tirar a foto da fachada. Você não pediu pro Leonardo? Ele não abriu pra você? Claro que eu tentei pedir, mas o Leonardo não estava em casa no momento. Mas ali, assim, falando um pouco do ambiente urbano ali, em frente ele tem uma praça gigantesca e a casa quase fica escondida ali entre as edificações. Mas tentei entrar, não consegui, enfim, não tem fotos internas pra mostrar. Não é museu, tá vendo? E Wikipédia, tá vendo? Pois é. Tem que ir no Wikipédia e tal. Mas o Guga tá enrolando, ele não respondeu a pergunta. Tem muito sketch no filme, ele sai de uma cena e vai pra outra. Eu senti falta de uma certa continuidade que não fosse de cena em cena do filme. Eu achei a direção até um pouco meio dura, assim, meio ou a edição ou a montagem, não sei. Mas eu acho que aí é da direção mesmo. Não devia ter mais material do que isso na sala de edição pra montar um filme diferente, não. E aí, nesse sentido, tem cortes muito secos. Todas aquelas cenas que ele tá dormindo e fica escuro e clareia, ele acende uma lanterna na cara, enfim. São cenas muito duras, assim. Pela filmagem, você não consegue entender muito bem como é que funciona a casa. Concordo com você, porque, por exemplo, os quartos, né, onde eles estão, você não tem uma preocupação ali de mostrar, então, se você percorre essa rampa, se você sobe, você chega num tal lugar e tal. Porque o quarto é pra dormir, gente. Não tem isso. Sim. Não tem que ficar lá mesmo, não. Na hora que você tá dentro do quarto, tá apagadíssimo. Você acorda, você sai do quarto. Pragmático, não?
mas ele parece que foi escrito assim, ó, vamos criar um monte de situação e faltou meio que juntar isso no filme inteiro. Do jeito que eu tô falando, parece até que o filme não faz sentido, o filme faz todo sentido, né? Mas ele é duro, faltam umas transições aí entre uma cena e outra. Tem a cena da janela, corta a cena do yoga, corta a cena do advogado. Essas cenas, elas não dialogam muito entre si, né? Você não consegue nem entender muito algumas relações de um personagem com outros, assim. Eu acho, Guga, que o que também gera essa sensação, não só a linguagem do corte seco, acho que a dureza também tá na literalidade. Eu acho sempre difícil falar o que mudaria no filme de uma outra pessoa, mas assim, pra mim, pra aquilo que eu trabalho, meu tipo de linguagem, eu seria muito mais sutil em determinadas mensagens. Eles são muito literais. Eles cortam de eu falei uma coisa aqui, na cena seguinte mostra eu falando o contrário, sabe? As pistas são muito diretas, né? Então acho que isso também reforça essa sua sensação visual, que eu acho que também tá no contexto, no que eles estão dizendo, no que eles estão querendo transmitir como ideia. Mas eu acho também que isso vai gerando um desconforto, porque vai sendo tão óbvio, que daí vai pegando na gente mesmo, assim. Você vai rindo, daqui a pouco você tá nervosa, você fala, nossa, isso realmente é isso, né? Então eu acho que também tem uma escolha forte ali, assim. Eu gosto do filme, o filme me choca, assim, é um filme, para mim, desconfortável às vezes, assim, mas eu acho que traz várias reflexões, assim, muitas delas para além da questão dos personagens, das pessoas, do conflito pessoal e muito, assim, também de uma cultura mesmo, né, assim, de coisas que estão para além da questão do lote em si. O problema é mais embaixo, tipo isso, né, o buraco é mais embaixo, assim. Acho super interessante, assim, você ter uma arquitetura, né, que em tese ali, e às vezes em estratégias específicas de espaço e tal, ela busca otimizar o melhor possível para quem está ali, né, assim, e ser capaz de articular assim, dramas e ser tão bem disposta para dar tudo tão errado. Foi pensada dar tão certo e ao mesmo tempo ela pode ser o símbolo de uma falência generalizada de uma série de crenças que a gente tem, né? Assim, me faz pensar muito, eu gosto demais, assim, eu gosto da secura do filme, como o Guga falou, assim, não me incomoda tanto não, sabe? Eu comprei. Tem filme que a gente compra ideia, né? Não é essa Brastemp, mas a gente compra. Essas coisas também são meio difíceis de explicar, né? Esse é um filme que mexe comigo. Ele foi sugerido até, né, para ouvintes nossos, assim, que a gente sempre pergunta, né, que filme que a galera gostaria de ouvir. E esse foi um filme sugerido. E eu já tinha visto, então eu super adotei, assim, sabe? Você falou disso, né, de uma coisa falida que não deu certo, ou que na ideia dá, mas no contexto vai ter a interferência. Lá no Rio a gente fala, né, não sabe brincar, não desce pro play. É tipo isso, não sabe brincar, não desce pro terraço jardim, assim, porque vai ter vizinho, vai ter gente que vai precisar de um lugar ao sol também, né, então acho que tem um... É verdade. Se você quer privacidade, não faça uma fachada livre nem uma janela em fita, né? Mete logo uma estrutura de concreto ali pra você, né? Ou então vamos na raiz da questão, né, Jéssica? Já que vamos falar sobre modernismo, onde estão os meios, vamos dominar os meios de produção, vamos reverter esse cenário a fundo, né? É complexo, é um filme que realmente é muito bom, assim, mexe muito com a gente, né? E curioso que num outro filme que a gente comentou em cast, que foi o Topo do Poder, que também é um edifício modernista, né? O filme se relaciona só com o próprio prédio, né? E esse filme também ele se relaciona só com a própria casa. Pouco importa o que tem na frente da casa, qual o entorno dela. As cenas são todas dentro da casa, praticamente 90% das cenas são internas. A gente falou disso também lá no Topo do Poder, né? O filme é enorme e tem muitos personagens, mas praticamente você não sai de dentro do prédio, né? Você só se relaciona com o prédio. Quer dizer, quando você fala de modernismo, você sempre tem essa impessoalidade com o entorno, né? E é o que é retratado no filme, né? Quando você sai do prédio, né, pra filmar alguma coisa, você tá dentro do carro ou você tá vendo a casa, que é uma coisa que é muito forte no filme. Bom, pessoal, acho que a gente encerra o papo por aqui, mas não sem antes a gente dar as dicas do episódio. Posso dar uma dica, já que esse podcast foi também, assim, falando de filmes, eu poderia dar dica do meu próprio filme. Opa! Aí sim! Fernando, por favor. está disponível aí nas plataformas digitais. Dirigi, escrevi Fernando junto com o Igor Angelcorte e com a Julia Ariane. É um filme que fala sobre um professor de teatro. Conta um pouco a história dele, assim, no contexto de vida dele como professor, como ator. E a cidade, o espaço da casa, o espaço onde ele habita está muito presente no filme. Então também tem esse olhar que vem de mim como arquiteto e urbanista. É um filme que, enfim, estou suspeita de indicar, mas indico. Fernando. Agora ele está na Amazon Prime e no Now, se eu não me engano. Lili, diga sua dica aí então pra gente. Então, a minha dica vai ser uma galera de Juiz de Fora que está trabalhando com upcycling, né? É a AppCo, app de co e colaboração. É uma empresa, na verdade, assim, né, que trabalha com resíduos têxteis, está fazendo moda e decoração
exploração a partir de restos mesmo, de material que a indústria têxtil ia jogar fora, né? Então é uma maneira de ressignificar mesmo e reaproveitar restos da indústria, né, voltados aí para trabalhar com tecidos, para trabalhar com almofadas, assim, a galera faz de um tudo, assim, eles são lá de Juiz de Fora, mas estão vendendo aí para o Brasil inteiro, um trabalho super legal, moda sustentável aí e colaborativa também, né? Tem uma pegada também de trabalhar aptidões, né? Assim, também talentos da galera e tal. Bem legal, chama Apco. Pode dar uma olhadinha no Instagram deles e no site, super legal. Bom, minha dica fica para um vídeo feito pelo jornalista Johnny Harris, que ele fala da ilha do Chipre e de como essa ilha é governada por 4 países diferentes e como por conta da guerra ela foi completamente mudada. Ele conta a história dessa ilha e de como hoje ela é uma confusão em termos geográficos, assim, de quem que é dono do quê, e tem uma cidade fantasma no meio da ilha que foi abandonada por conta da guerra que aconteceu por lá, agora não vou lembrar, há 50 anos atrás, mais ou menos. Então é bem legal o vídeo, tem meia hora, é uma diversão, assim, é interessante para quem gosta de urbanismo, para quem gosta dessas coisas mais ocultas, assim, é bem bacana a reportagem. O vídeo é o Returning to a War-Torn Ghost Town, Sealed for 50 Years. Não sei se eu falei bem. Mas enfim, é só procurar pelo Johnny Harris, é um dos últimos vídeos que ele lançou sobre o Chipre. Guga? Minha dica é o livro da quadrinista Laerte Coutinho, né? Quadrinista, chargista, roteirista, cartunista, né? Da coletânea Manual do Minotauro, que reúne o trabalho dele de 2004 a 2015, que foi uma virada, assim, na carreira do Laerte, porque começou a fazer um trabalho que parecia ser nonsense na época. E depois a gente veio descobrir até por entrevistas, porque ele estava passando por esse processo de gênero, né? De transformação a Laerte. Ler esse trabalho inteiro com essa ótica, né, ao invés de ver as tirinhas sendo publicadas semanalmente, é muito interessante. E Laerte, gente, é um daqueles gênios que o Brasil só vai reconhecer o tamanho depois que morrer, né, porque a gente não trata muito bem, né, a nossa prata da casa. O dia que o Laerte morrer, a gente vai entender o tamanho do que foi, né. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o episódio de hoje. Agradecer primeiro a Paula. Paula, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para conversar com a gente. Eu que agradeço. Me convidem. Adorei. Guga, mais um para nossa conta aqui. Você não sabe, mas a gente fez um levantamento e você, das pessoas que tá interna aqui, que mais participou dos episódios da gente, sabia? Pô, olha aí. Aí sim, vou manter, como diria o Temer, tem que manter isso aí. Certo, muito bom. Lili, mais um episódio sobre cinema. Sim, super legal, tava com saudade, adorei fazer o filme, adorei nossos convidados, Paula, Guga, muito bacana. E vou dormir pensando nisso, espero que a galera goste, aí um filme para refletir. Bom, galera, então a gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais episódio para vocês e até mais.